Nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Hoje nós vamos estar falando sobre o nosso reino e sobre o nosso Deus. Às vezes, em meio a tantas coisas, nós esquecemos de alguns detalhes que nós não podemos esquecer. Nós vamos falar sobre o reino do Senhor. Esteja pronto com as suas Bíblias aí para ler também. Sobre o reino de Deus. O reino de Deus chegou à terra quando Jesus ainda estava iniciando o seu ministério. Ele estava no seu ministério, cumprindo o seu ministério, quando o reino eterno começou a ser introduzido aqui, foi introduzido aqui por Jesus. Lucas 17, 21. Lá no capítulo 6 de Mateus, Jesus havia ensinado a pedir o reino, mas agora o reino chegara até eles. Então era motivo de festa, porque o reino de Deus significa o comando dele completo sobre a terra. Então aquele que está em Cristo não está no comando do mundo, está no comando de Cristo. Mas hoje nós temos uma notícia muito melhor ainda. Vamos chegar lá. Lucas 17, 21. Pode ler, por favor. Era bom se tivesse um microfone aí para ler. Isso, obrigada. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. O reino de Deus chegou e ele veio estar dentro de cada um de nós. Então é algo que nós temos que aprender a extrair. Eu não vou achar o reino de Deus em lugar nenhum. Por isso que algumas pessoas andam falando, misturando as coisas, misturando as bolas, que não precisa estar na igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o Senhor fala que nós temos que estar reunidos, corpo físico, é porque nós representamos o nosso ministério. Então, os 5 ministérios juntos vão formar a plenitude do Senhor em autoridade na terra. Mas isso já é outro assunto. Então, o reino de Deus chegou, está dentro de nós. Você precisa aprender a extrair de dentro de você o que você precisa. Porque o reino de Deus é tudo o que você precisa por toda a eternidade. Não é só comida, bebida, roupa, não. Não é só isso. Existem coisas eternas que o nosso corpo espiritual vai utilizar. Então, precisa estar dentro do nosso corpo espiritual. Então, nós precisamos extrair de nós mesmos. Nós somos a fonte de todas as riquezas universal. Todas as riquezas. Então, nós precisamos aprender a extrair de dentro de nós. Olha que coisa tremenda. Ele fala assim: Deus nos constituiu reis do nosso reino, reis e sacerdotes. Então o rei é que tem o comando do que vai acontecer na vida dele, porque a minha vida e os meus que me cercam, tudo que diz respeito a mim, a autoridade foi dada a mim, como conduzir o que vai acontecer com o meu reino. No lugar onde eu vivo, quem tem autoridade sou eu. Então, os meus súditos, digamos assim, eles estão debaixo da minha proteção. Então, tudo que eu disser desse reino é o que vai acontecer. Então, o reino da Bispa Ana Maria é outro reino. Então, lá quem vai mandar é ela. Então, se ela der legalidades a espíritos, irão alcançá-la. Mas se ela não der legalidade, se ela se posicionar como reino, aí vai funcionar. Diga. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Então o reino ele comanda a sua nação, né? O reino comanda a sua nação. Então cada um é responsável pelo seu pedaço, pelo seu reinado. E aí salve-se quem puder, eu digo. Não é nome de novela não, mas não sei se é não, parecido com isso, né? Cada um vai cuidar do seu reinado. Então, o meu reinado, eu garanto, a
Agora você precisa garantir o seu, ele precisa garantir o dele, certo? Então ele nos fez reis e sacerdotes. O reinado é uma coisa muito séria. Hoje nós vamos explicar bem iniciantinho, porque alguns parece que não entenderam. Reis e sacerdotes. Quem deu essa função a nós foi o Senhor, o chefão. Então o chefão, tudo que vai acontecer no meu reino depende de como eu estou como chefão, como eu, não, ele não está lá, ele está aqui, como eu capito, como eu retiro também do chefão. Eu sou a fonte, mas eu sou só uma passagem para o cabeça, eu sou um pedaço do corpo, tudo vem do cabeça. Então eu tenho que estar conectada ao Senhor, porque Ele é a fonte maior de todo o poder. Ele me fez o seu representante, mas o representante é só o representante. A fonte maior vem dele. Então eu preciso estar ligada ao Senhor. Eu preciso fazer o serviço de sacerdote por esse povo. O que é o serviço de um sacerdote? É o sacerdote que libera, cobre o pecado deste povo. É o sacerdote que determina, libera os dons. É o sacerdote que determina que o exército tome conta e guarde esse povo todo o tempo. Então eu preciso estar fazendo o meu serviço de sacerdote, entrando na mente de cada um para que eles recebam todo o tempo o comando vindo de Deus. Sabe quando a gente vai fazer aquele exame do coração? Que eles botam aquele monte de fiozinho e ligam lá a máquina. Eu preciso ligar todo o meu povo ao cabeça. Está ligando o meu povo todo ao cabeça, para que eles peguem direto de Deus, para que eles recebam diretamente do Espírito de Deus. Então, a minha função é liberar esse Espírito, que vai entrar na mente, que vai entrar no corpo, na alma, para fazer a transformação. Primeiro, nós temos que desmanchar as fortalezas que são criadas, agora mais do que nunca, né? Porque o que é criado de fortaleza do mal. Então nós temos que desmanchar essas fortalezas, nós temos que apagar todo o dardo inflamado do maligno, para que os nossos não sejam atingidos, não sejam alcançados pelo mal. Então isso é uma função nossa. Então, dependendo do sacerdote, o seu povo vai ficar à deriva, porque se na hora eu me empolgo, fico aí empolgado com o que eu ouço, eu não vou ter direcionamento para cuidar do meu povo. Então o meu povo é alimentado por mim, o espírito do meu povo é alimentado pelo meu espírito, que libera o espírito do Senhor, que somos um só. Eu e Deus somos um só. Aquele que se une, 1 Coríntios acho que 6,17, aquele que se une a Deus é um só espírito com Ele. Não existe o espírito de Deus e o meu espírito. Hoje somos um espírito só. Então nós precisamos estar liberando esse espírito que vai direcionando o corpo, amém? Que vai. 1 Coríntios 6,17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Aleluia. Somos um só. Há um só Deus, um só corpo, um só espírito. Não existe dois espíritos. O meu espírito é um espírito de Deus. Não, Ele é o espírito de vida que é tudo em todos. Então nós precisamos estar conectados nisso, conectados ao que vem de Deus. Então eu tenho que viver do que vem do meu reino, o meu reino está dentro de mim. Então tudo que eu preciso tem que ser extraído de mim. Por isso que, se você ainda tem aquela ideia de pastor e ovelha, o pastor cuida das ovelhas, é óbvio, ele cuida, mas todo mundo foi feito pastor. A palavra sacerdote significa pastor. Então todos foram feitos pastores. Então não existe um pastor dependendo do outro. Todo mundo tem o seu pessoal até que eles cresçam e possam andar sozinhos. Você é responsável. Então hoje todos somos reis e sacerdotes. Somos responsáveis por um povo. Não existe mais o pastor da igreja é responsável por todo mundo. Não, todos têm a mesma responsabilidade, até que o outro
cresça, você é responsável por ele, mas a sua função é fazer ele crescer, fazer ele aprender, para ele caminhar, para ele buscar de Deus e tomar conta do reinado dele. Então, olha, só tomar conta da gente já é difícil. Você manter a sua cabeça, o seu interior limpo de toda e qualquer seta inflamada do maligno. Isso é um trabalhão. Mas se você se manter limpo, vai fluir de você rios de água que saltam para a vida eterna, de água da vida. Então, a função maior é você cuidar de você, para que você possa liberar realmente o Espírito limpo, o Espírito do Senhor, sem outros espíritos no meio. Então, o reino de Deus chegou para quem está ligado a Ele. Chegou para todo mundo, mas se você não estiver aprendendo a liberar isso de dentro de você, você não vai conseguir nada. Então, só estar dentro da igreja, como muita gente fica, o que mais tem é igreja cheia de povo vazio, de povo que não conhece, de povo que está cheio da velha aliança, cheio de condenação, que só sabe condenar uns aos outros. Então agora nós aqui estamos introduzindo a lei do Espírito de vida. Então vamos retirar todos os costumes velhos, onde a autoridade mandava e os outros calavam a boca, uns eram responsáveis, uns tinham dons e os outros não tinham. Não tem nada disso. Então agora nós estamos introduzindo a nova aliança, mas para conseguirmos isso, precisamos tirar primeiro. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Onde está escrito isso? Procure aí. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Se nós não tirarmos aquela ideia de Velho Testamento, nós não vamos conseguir estabelecer a nova aliança. A aliança do reino de Deus, onde o reino de Deus, onde Deus comanda tudo. Aqui a gente vai ver aqui em Lucas 17, Jesus ainda nem tinha vencido todos os principados, potestades, mas o reino tinha chegado aqui. Hebreus 10, 9. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Então, ele fala também que se nós juntarmos os dois, a velha aliança e a nova, arrebenta a igreja. Então é isso que acontece. A igreja sempre foi uma igreja arrebentada, porque misturou velho e novo. A maioria a gente só aprendeu velha aliança. Você sabe tudo do velho, mas do novo não se sabe praticamente nada, que já não é tão novo assim, 2000 anos só Jesus. Aí para você ver a mente mal trabalhada, o que acontece. Se nós não tivermos essa mente, a nossa mente for a mente de Cristo, trabalhada por Jesus Cristo, nós não vamos conseguir nada, não vamos conseguir liberar os dons não vão fluir, não vai acontecer absolutamente nada. Então a igreja que vive do Velho Testamento, ela não vai conseguir reinar em vida, reinar na terra. Ela pode conseguir até alguns bens materiais, como qualquer religião. Qualquer religião que Deus te deu, foi dado, Ele não pode tomar. Então você atrai pela fé. Mas os dons espirituais, o dom de verdadeiramente curar de qualquer doença, o dom de ter acesso aos céus. Isto, o seu espírito pode ir ao céu a hora que quiser. O seu corpo espiritual pode ir e voltar, porque foi rasgado aquela separação, aquele véu que separava a gente do trono de glória de Deus. Então hoje o seu espírito pode ir às alturas, mas isto é cada um por si. Se você ficar dependendo de qualquer pastor, de qualquer apóstolo para fazer isso, você vai ser só ovelha. Então tem aquele sentido antigo. Que, eu sou uma ovelhinha pobre, coitada, e o pastor é que tem que cuidar de mim. Não. Hoje, todos se tornaram, leia para mim Apocalipse 5:6, por favor. Todos,
Vamos deixar bem claro. Todos são sacerdotes, todos são responsáveis por um povo. Então, a começar pela nossa família. A nossa família é responsabilidade nossa, para que eles sejam cuidados, para que eles tenham a mente de Cristo, para que eles sejam introduzidos no reino de Deus. Venha, por favor. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Então, isso foi o Senhor que fez por nós. Não é se a gente quiser ou não. Você já é sacerdote e já é rei. Você pode ser um sacerdote negligente, um rei negligente, o teu povo morrer por sua responsabilidade, mas todos já são. Então você tem no mínimo a turminha de casa para cuidar, no mínimo. A turminha de serviço, a turminha da escola, já é uma turminha boa, hein? Então já temos uma boa turma para cuidar. Às vezes você não vai cuidar o tempo todo. A palavra de Deus fala assim: um rega, um planta, outro rega, outro cuida, outro colhe. Então, às vezes você vai passar pela vida de alguém só para regar aquilo que o outro já fez. Então, cada um tem pessoas que a gente vai ficar todo o tempo, tem pessoas que a gente só dá uma regadinha e vai embora. Então, eu tenho um reino físico para atuar aqui na terra. Então, eu sou uma igreja espiritual, mas eu tenho que fisicamente cuidar de alguns. Eu tenho que ser a igreja que tem, por exemplo, tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que eu tenho que fazer materialmente falando. Então é tudo que eu sou, no espiritual e no material, tem que estar dedicado ao Senhor. Tem que estar funcionando os dois juntos, espiritual e material, porque é na carne que eu vou manifestar aquilo que o Espírito já conquistou para mim. Então vamos lá, então eu tenho que aprender a trabalhar aqui no físico também. Eu sou hoje a igreja de Cristo, sou espiritual, não preciso nem estar em lugar nenhum, não. Desde os tempos antigos, o Senhor escolheu um monte para ser adorado, porque ele só podia ir para o monte, não podia ir para qualquer lugar onde estava o povo. O povo não aguentaria a presença de Deus. Então ele tinha que estar no monte. Então quem precisasse estar com o Senhor era revestido do poder e ia para o monte para poder conversar, ter lá um papo com ele, depois voltava. Então não era para todo mundo. Hoje nós temos um lugar físico, sim, para estarmos nos reunindo para o louvor do Senhor. Quem escolhe esse lugar? Ele. Ele escolhe. Se amanhã ele fala assim, vamos estarmos só na praça. Então ele vai dizer onde quer ser adorado. Então a nossa adoração naquele lugar seria o mesmo que o monte antigo. Tem um segredo espiritual. Existem lugares que são portais. Quando o Senhor manda a gente estar reunido em tal hora, em tal lugar, ali é um portal espiritual aberto para que ele flua lá. São segredos espirituais. Então nós temos que estar atentos aos detalhes, porque os detalhes no reino de Deus são muito importantes. Eu não sei quantos conhecem, mas se alguém conhecer, sabe, só um fiozinho vermelho na janela, o que significava? Então era só um fio. Eu podia botar no vermelho. Eu gostei do vermelho, eu vou botar azul, que é a cor que eu gosto mais. Então, aquele fio vermelho que foi colocado lá na casa de Raabe, era um fio vermelho, mas estava representando o sangue de Jesus sobre aquela janela, sobre aquele portal. Então existe todo um sentido figurado no reino espiritual de um detalhe. Aquele fio vermelho estava representando o sangue de Jesus sobre o povo. Então é um pequeno detalhe que aos meus olhos humanos poderia ser uma coisa boba, mas no espiritual tinha uma grande conotação espiritual, um grande valor. Então nós vemos aqui, as pessoas que estão nos lugares são responsabilidade minha, já foi, enchê-las do Espírito. O povo, durante um certo tempo, depende do rei. Agora o rei precisa ensinar todo o seu povo a se cuidar
e a ser rei também. Então eu tenho que preparar os reis que o Senhor me deu, eu tenho que preparar para que eles possam exercer o seu reinado, me substituir com honra, fazer como eu faço, ou melhor ainda, os nossos filhos vão fazer melhor do que a gente, porque eles vão aprender muito mais. Então, eles recebem uma herança, um legado muito maior. Mas depende do que eu passo para eles, eles vão poder caminhar. Então, tem que buscar direto da fonte, todo mundo. Então, o sacerdote, ele abençoa, ele libera os dons espirituais, ele ensina, ele forma a mente de um povo. Alguém, numa ocasião, passou assim, agote um cachorro na frente do exército, e todo mundo vai falar que o cachorro era bom, alguma coisa assim. Depende do seu líder, assim é o seu povo. Então, na sua casa, você é o líder, primeiramente na sua casa. Os seus filhos vão aprender com você tudo, como é servir a Deus. Então, quem é que se esquece do que a mãe falou? Nunca. A gente fica velho, o que a mãe falou, é difícil até para tirar aquele, como é que chama aquelas leis primeiras? As leis antigas? Os rudimentos. Aquilo que a gente aprendeu, esses rudimentos, é até difícil para a gente tirar de dentro de nós. Então é muito importante, se você que é pai, ensinando os seus filhos a adorar o Senhor na unção de Deus. Então é algo muito grandioso, que ninguém vai poder destruir. Então nós precisamos, nesse reino, o que impera é a vontade de Deus. Tudo que a gente fizer fora da vontade de Deus será desmanchado. Tudo. Então você pode construir impérios sem Deus ter mandado. Você não vai poder nem utilizar esses impérios. Primeiro, para onde a gente terminou esse ciclo, a gente não vai poder levar nada do que foi feito aqui. Só vai nos acompanhar para a eternidade aquilo que a gente fez na unção de Deus. Então isso vai prevalecer. O contrário, nada a gente vai aproveitar. Então eu tenho que ver a minha vida como uma construção eterna. Eu não posso fazer coisas, um monte de coisa que vai ficar aqui. E não vai, eu não vou poder utilizar. Só quem vai utilizar são outras pessoas, porque você mesmo não vai utilizar. Então eu preciso cuidar dos meus valores que são eternos, para eu não perder tempo. Davi, quando ele percebe isso, ele fala assim: poxa, eu preciso aprender a lidar do tempo, eu preciso aprender a lidar com esse negócio de tempo, para as coisas poderem estar, para eu poder estar aproveitando. Aproveitando tudo que eu faço, porque a nossa vestimenta são os atos que nós fazemos. Então o nosso corpo espiritual, ele só se veste com as nossas atitudes em Cristo. Isso vai vestir no meu corpo espiritual. Então eu não posso estar cego e nu. Lá havia uma igreja em Apocalipse, que eu não lembro o nome agora, mas ele fala assim, ela era muito rica, mas ele fala assim: você é pobre, cego e nu, porque não fez nada que prevalecesse, fez só coisas passageiras. Então você não pode encarar a sua vida como algo passageiro. Tudo que você fizer vai ter peso de glória eterna ou de maldição eterna para você e para os seus. Então não tem como mudar isso. Não tem como mudar isso. O reino de Deus, quando chegou, já foi para fazer isso. Você agora é responsável pela sua vida eterna. Igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Amém. Então, Deus é tudo em todos. E eu que tenho que trazer essa plenitude. Então eu tenho que ser alguém pleno. Então eu tenho que gastar meu tempo trabalhando na minha mente, ensinando a ela e programando ela para ser vencedora. Então eu tenho que encher a minha mente não de outras coisas, mas uma coisa muito importante: eu encher a minha mente daquilo que o Senhor fala. Porque quando eu preciso, automaticamente isso vai entrar, vai ser o meu raciocínio. Então automaticamente, na hora do pega para capar, eu lembro que
muitas são as vezes que se escuta, às vezes, um tiro. A primeira coisa que você faz é repreender o espírito de morte. Se você está ligado no Senhor, a primeira coisa que você faz é repreender o espírito de morte. Está repreendido em nome do Senhor Yeshua, todo espírito de morte, eu determino vida. Então você já começa a atuar no seu papel. Mas se você não está cheio do Espírito, se você não está ligado, que é você que libera a vida naquele instante, é você que proíbe o espírito de morte, ali pode passar batido. Isso pode, a morte poder carregar alguém. Se você está ali e não atua como tal. Então, o espírito de morte hoje está no nosso controle. Somos nós que podemos proibir ou não, porque hoje nós somos os representantes de Deus. Então, aquilo que eu determino que sai da minha boca é o que vai prevalecer. Ele fala assim, Apocalipse 11:15. Todos os reinos agora são o mundo, todos os reinos são do Senhor. Então, Ele colocou a mim esta responsabilidade de ser representante da vontade de Deus. Pode ler, por favor. Inteiro ou só a parte do reino? Só a parte do reino. Amém. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. O Senhor vai reinar para todo sempre, mas para Ele reinar para todo sempre, a igreja que precisa se posicionar como tal. Eu não posso servir a dois senhores. Horas eu falo igual humano, horas eu falo igual representante de Deus. Eu tenho que ser representante de Deus o tempo todo. Então, mesmo que quando eu estou com dor, por exemplo, eu tenho que determinar para o meu corpo: você não tem dor nenhuma, porque a sua Jesus já levou. No reino que você vive, não há lugar para dor. No reino que você pertence, a quem você pertence, então você vai determinar aquilo que o seu rei maior fala, aquilo que o Senhor Yeshua fala. Então eu preciso disciplinar a minha mente, eu preciso disciplinar o meu corpo, eu preciso disciplinar algo que é principalmente humano, as emoções. Eu não sei quantos passaram para o lado de lá, mas quando você passa para o lado de lá, acabou toda a emoção. Não existe mais sentimento, esse sentimento humano. Então, eu preciso aprender a lidar, a disciplinar as minhas emoções, a disciplinar e me posicionar como rei. O comando do que vai acontecer sai de mim. Por isso que Jesus disse: segundo o que você falar, é isso que vai acontecer. Então, é preciso posicionar. Essa semana nós estávamos conversando e a apóstola sempre dizia: cuidado com o que fala, cuidado com o que fala. Eu não vou não vou concordar dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer pior, vai acontecer isso, vai acontecer. Cuidado para não dizer. E se você disser, que às vezes é óbvio que está tão claro, eu vou apagar o que eu disse, para não ter registro para o inimigo estar trabalhando em cima do que eu disse. Então, qualquer palavra negativa que você ouvir, apague todos os registros para aquilo não prevalecer. Então, nós temos que fazer isso todos os dias. Todos os dias nós no bate-papo, às vezes, damos legalidade para que com o nosso aval seja criado coisas ruins. Então eu tenho que apagar tudo que eu ouço de ruim, todos os registros dos irmãos que ainda não aprenderam a lidar com as palavras, principalmente as palavras escritas nisso aqui. Isto aqui, eu escrevo uma besteira aqui. Aí, se o meu grupo tem 100 pessoas, as 100 pessoas vão propagar e vão passar para frente, só delas lerem. Já estou falando, já estão confirmando o que foi dito. Então, o que é passado nisso aqui, meu Senhor, é um poder dobrado. Então, aprenda a orar pelo que é passado por aqui, porque automaticamente a gente vai passando para frente a mensagem. Então, dois concordando na terra, assim é feito. O que é concordar? Concordar não é você às vezes só dizer amém, mas tudo que você falar novamente
você reproduziu. Não interessa se você acredita, se você não acredita. Você falou, você reproduziu, você leu. Às vezes a gente tem mania de ler falando, libera dons espirituais, distribui dons, Você vai falando. Então você está reproduzindo, produzindo novamente. Então isso para o mundo espiritual é um amém. Então eu não tenho visto arma maior do que isso aqui. Principalmente escrito. As palavras escritas, elas são tão poderosas que 2000 anos a Bíblia chegou até nós. Uma Bíblia que foi perseguida, né? Muitos morreram e assim mesmo conseguiu chegar até mim e até você. Então isso aqui é uma mensagem escrita, é uma mensagem poderosíssima. Ela fica aí. E ela não fica só aqui. Existe a tal da nuvem nos computadores, que vai passando e vai ficando registrado nas casas, e vai ficando registrado para que anos depois a pessoa possa até ver. Então, a palavra escrita é um documentário. Sério. Então, eu preciso aprender a viver com esse reino que está dentro de mim. Eu não pertenço a outro reino. O que está rolando no outro reino, eu não pertenço a isso. Eu pertenço ao reino de Deus. No reino de Deus, Ele já tirou as enfermidades, Ele enxugou dos nossos olhos toda a lágrima. Ele prometeu enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então eu vou viver disso. Fazer com que esse reino seja rema, seja verdadeiro. Quem vai trazer a existência sou eu, através da unção que eu tenho. Então, quando eu me encho do Espírito, quando eu me encho do Espírito Santo de Deus, eu estou trazendo à existência tudo que Ele disse que eu sou. Eu estou formando isso em mim mesma. Então, se encher do Espírito de Deus, gastar tempo. Mas eu não sei nem o que eu estou dizendo. Cantar lavassura, cantar lavassura, cantar lavassura, cantar lavassura. É assim que você está fazendo igual teu pai. Formando, criando o que você precisa. Então, se você gastar tempo fazendo isso, você vai ser alguém pleno. O que é alguém pleno? Alguém que no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, vai estar pronto. Então, vai ter a mente trabalhada. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu fui criada muito pobre. Então, a minha mente sempre foi assim, pobre. Eu não sabia nem desejar nada de bom, de rico, nada. Então, foi isso que formaram em mim, foi formado em mim. Então, agora eu preciso desmanchar as fortalezas que foram feitas durante muitos anos. Você é pobre, a família toda é pobre, você nasceu assim, vai viver assim. Então é preciso a gente estar desmanchando essas fortalezas que foram feitas em nós, para que a gente comece a pensar como filho de Deus, sem barreiras, sem limites. O reinado de onde eu venho, o reinado de onde eu pertenço hoje, eu sou a dona do ouro e da prata. Então é assim que eu preciso começar a pensar. Porque eu vou atrair com o que eu falo, com o que eu penso. A boca fala do que está cheio o coração. Então eu preciso encher o meu interior para poder falar direito, trabalhar a minha mente direita e pensar como filho, para que as coisas comecem a acontecer de verdade. Mas se eu não pensar, eu mesmo pensar muito pequeno, é só o que eu vou conquistar. Então é necessário a gente trabalhar a nossa mente, deixar o Espírito formar. Eu nem sei o que precisa ser tirado, eu nem sei o que precisa ser acrescentado aqui, mas uma coisa eu sei: se eu buscar o reino de Deus que está dentro de mim, tudo me será acrescentado. Então eu não vou ficar em pânico com nada, porque a autoridade sou eu, acima de todo principado, de toda a potestade, de toda a hoste maligna. Então fome, miséria, pertence a outro reino, não ao reino que eu pertenço. Então todas essas coisas vão ser automaticamente descartadas da minha vida. Por isso que Davi, quando ele aprendeu isso, ele falou: glória, meu cairão na minha direita, 10 não, tua esquerda, mas você não vai ser abalado da corda. Então se posicione.
para a gente estar destruindo esses reinos de miséria, fome, o reino do Senhor e Yeshua tem que estar unido, né? Porque a fortaleza do outro reino é forte também. Assim, teoricamente, eles criam uma fortaleza para que venha dificultar no máximo a gente estar guerreando contra eles. Porém, é isso que eu falo, a gente tem que estar unido também, né? Unir esses reinos todos de um só objetivo, né? Eu vou dar até aqui um testemunho da Torre de Babel. A Torre de Babel, quando estava sendo construída, Deus olhou lá de cima e falou: eles são tão unidos que nem Deus não podia fazer nada contra eles. Era necessário Deus arranjar uma estratégia para dissipar aquele povo, dividir aquele povo. Foi aí onde mudou as línguas. Um falava inglês, outro francês, outro alemão, aí ninguém se entendeu mais, porque estavam falando coisas diferentes. A unidade de um povo física diz realmente o que eles creem, diz realmente a quem eles pertencem e o que eles estão investindo, entendeu? Lá eles estavam unidos. O Senhor diz que, né, quando o povo está unido, nada nem ninguém pode destruí-los. Então, ao longo da história é contado um povo que tinha uma só mente, uma só fé, um só coração. Então, isto é uma coisa, uma explosão no mundo espiritual. A unidade física, a unidade no mesmo jeito de pensar, no mesmo jeito de agir, num só comando. Então isso ninguém pode fazer nada contra. O inimigo, ele trabalha com muita unidade. Então, isso está a nossa força. Por isso que ele fala assim: os 5 ministérios juntos, aí dá a plenitude. Aí fica o poder na sua plenitude. Porque eu posso fazer a minha parte, mas para eu ter o controle do mundo todo, na sua plenitude, eu preciso dos 5 ministérios juntos. Então é algo que aparentemente pode achar que não vai, não preciso. Hoje é lançado para a igreja uma grande mentira, e Satanás está enganando mais hoje do que na época de Eva. Olha, você é igreja, você não precisa estar unidos. Puxa, aqui está falando exatamente o contrário. Ele manda, Efésios 4. Ele manda os 5 ministérios para estarem numa só fé, né? Numa só fé, numa só unidade, num só comando. Vocês vão viver segundo o comando do reino de Deus. Então o reino de Deus chegou para a gente viver pelo comando do reino, não pelo comando do reino do vizinho. Entendeu? Então é muito importante o nosso corpo físico, sim, porque ele é a manifestação desse poder. E a palavra de Deus fala assim: olha, a criatura, o mundo deseja ver essa manifestação do corpo de Cristo. Diga. Efésios 4, os 5 e os 6. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um somente Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Cada um tem a sua parte. A minha parte eu posso garantir, mas eu não posso garantir a parte da Ana Maria. Por exemplo, nós temos aqui a igreja daqui é da Jacuí. Então, aqui na sede eu sempre procurei estar fazendo o comando daquilo que eu recebi. Mas suponhamos que a Ana Maria fala assim: não, aqui não vai ser assim. Então, lá a responsável é ela. Por mais que seja uma só igreja, um só corpo, ela é a autoridade dada por Deus. Então, aquilo que ela bateu o martelo lá é o que vai acontecer. Mas pode acontecer de pessoas trilharem um caminho diferente para chegar no mesmo alvo. Um exemplo: a senhora vai usar uma estratégia e a apóstola Ana Maria vai usar outra, porém vocês vão chegar no mesmo caminho. Se ela vai para a direita, ela vai para a esquerda. Pode acontecer? Olha, hoje há um só caminho, não há dois.
Eu falo assim, você pode demorar 10 anos para entender o que eu falo, mas um dia você vai ter que ir para o mesmo caminho. Não existem 2 caminhos. Ou já todos os caminhos levam a Deus, não. Hoje é só um caminho só. Todo mundo vai ter que aprender a mesma coisa, passar pelos mesmos, é igual aquele joguinho mesmo de game lá. Você tem que, as etapas são as mesmas. Por exemplo, todo mundo que serve a Deus vai passar por uma fase assim, de ter que deixar amigos, família, olha, estou no barato, eu vou sozinho. Todo mundo vai ter que passar por isso. Chega uma hora, você vai indo com a família, lindo, maravilhoso, e todo mundo pensa do mesmo jeito. Mas chega uma hora que o negócio encrenca. Cada um vai ter que passar ali no estreito, sozinho. Todo mundo vai ter que passar por isso. Tem coisas que você pode demorar 10 anos, 20 anos, mas vai ter que ir pela mesma pegada. O Espírito, ele não fala 2 coisas, é um corpo só. E o corpo, ele vai andar só para o caminho, vamos supor. A sua perna vai para um lado, vai para a cidade, outro vai para São Miguel. Não dá. É um corpo só, vai ter que ir para o mesmo caminho. Pode demorar. Por exemplo, Pedro e Paulo foram os mais. Pedro, ele teve que alcançar Paulo depois. Ele demorou a vida inteira para alcançar Paulo, mas ele teve que falar a mesma linguagem. Aquilo que ele não entendeu, ele baixou a guarda e obedeceu. Mesmo, eu imagino que Pedro, para ele baixar a guarda e obedecer a algumas coisas do Espírito, deve ter sido muito mais difícil do que para Paulo. Paulo estava aberto a receber a novidade de vida. Pedro, ele fala assim, Paulo fala umas coisas tão difíceis, tão esquisitas, que eu não entendo, mas ele baixou a guarda e obedeceu. Então, os 2 morreram com a mesma honra, no mesmo dia, com a mesma honra, morrendo por causa do Evangelho, mas Pedro, ele demorou muito para pregar a mesma coisa que Paulo, mas os 2 tiveram que pregar a mesma coisa, o mesmo jeito de ser salvo. Não tem 2 jeitos de ser salvo. O jeito de ser salvo é você calar o seu ego e seguir o que Deus manda, só, não tem outro jeito. E isso vai ser para todo mundo. Ele não tem 2 vontades. Hoje ele não vamos supor, um Deus dividido, ele é um Deus só. Ele fala assim, eu sou o caminho. Não tem 2 caminhos hoje, só tem um caminho. Da igreja bem claro. A gente pode, sim, durante tempos, falar linguagem diferente, até que alguém seja convencido pelo Espírito. Antigamente eu dizia assim, mais cedo ou mais tarde, ou Deus muda eu, ou muda você, porque a gente vai ter que falar a língua de Deus. Não vai poder ser a minha e a sua. Todo mundo vai ter que baixar a guarda igual Pedro baixou, mesmo não entendendo, seguir o que Deus está mandando. Já respondeu já o que eu ia perguntar. Você ia perguntar? Então, nós vemos aqui, este reino é um reino que nós, digamos assim, que vamos ser introduzidos. O Lucas não gosta muito dessa palavra, introduzido, porque ele fala assim que o reino já está aí. Não vou introduzir nada, tá bom? Mas é como eu vou viver esse reino? Sou eu que vou fazer a manifestação. Colossenses 3:4, que é o versículo da Júlia, fala sobre essa manifestação. Quem vai manifestar esse poder, quem vai manifestar esse reino, é o povo escolhido. Se o povo escolhido não manifestar, quem que vai manifestar, gente? Não tem outro jeito. Você pode ir, demorar 10, 20 anos, 30 anos, mas cedo ou mais tarde, aquele que é do reino vai ter que ser a manifestação do Espírito. Leia, por favor. Vai ter que ser a manifestação do Espírito. Hoje, esse foi o método que Deus escolheu para mudar as coisas aqui na Terra. Então, não vai ter outro jeito. Não tem 2 modelos. Ele fala, faça o segundo modelo que foi te dado. Lá em Hebreus fala bem isso. Então, não adianta eu querer fazer do meu jeito algumas coisas, outras não. Mas cedo ou mais tarde eu vou ter que me encaixar todinha no modelo que eu recebi. Você, ela, todo mundo. Não tem 2 métodos. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Eu só vou viver essa glória que Ele fala para eu viver se eu tiver a pegada de manifestar o que verdadeiramente Ele diz que eu sou. Aí vai manifestar e aí eu vou conseguir ver essa glória. Mas se eu não creio,
não manifestar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode acontecer para Ana Maria, para mim não. Ela manifesta, acontece para ela, mas para mim não. Por isso que todo mundo é importante. Todo mundo. E todo mundo vai ter seu tempo de manifestar. Não vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, tem coisas que eu aprendi muito na prática. Mas na hora de viver, o pastor Leandro, até hoje ele me serve de exemplo. Quando ele deu uma prensada nele, botou ele em cima da cama, ele começou a manifestar tudo que ele não tinha vivido nunca. Ali eu pude ver. Até financeiramente a gente prosperou, que acho que eu nunca tinha prosperado nesses 3 anos. Então ele na prática, ele aprendeu a praticar mais rápido do que eu. Isso me serve de exemplo até hoje. Então, porque ele conseguiu, ficou marcado na minha mente. Se ele conseguiu, ele era tão bobo, modo de dizer, né? Ele sempre foi muito desligado lá do jeitão dele, todo atrapalhado, e muita coisa ele conseguiu, ele me ensinou a viver. Que aí eu entendi o barato, que não adianta eu ter conhecimento de versículos, saber que é muito bom, mas não ter a ousadia que ele teve para viver. Então hoje eu aprendi isso com ele. Eu tenho que ter essa ousadia de viver, senão não vai funcionar. Então, a parte dele ele me ensinou, eu sabia na tática, mas praticando mesmo, a primeira pessoa que eu vi foi ele. Então eu louvo a Deus pela vida dele, porque me ensinou que eu tinha que ter ousadia de praticar. Então, até hoje, quando eu começo a querer afrouxar, Jesus, o que é Jesus, o que? Você foi capacitado, vai para frente, que a vitória é tua, chuta a bola, e vamos que vamos. Então, é importante a gente estar aprendendo. Hoje a gente, quando chega a hora, a gente está no papo tão bom que perde a noção na hora. Minha vez não foi 10 e 10, tá? Então, o Espírito que nós recebemos, Jesus, eu quero que você atente bem o que eu vou dizer aqui. Jesus, quando ele estava na terra, que ele fez todos aqueles milagres, ele não tinha recebido ainda a plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo se tornaram um vencedor sobre todo o principado do universo. Jesus, quando ele venceu, ele não venceu só os demônios da terra, que estavam na terra. Todo o universo, ele passou a ser Rei e Senhor. Então, se ele não vencesse aqui na terra, ele não poderia tomar esse lugar novamente, de Rei e Senhor eterno. Agora, o Espírito que nós recebemos, é o Espírito que é Rei e Senhor de todo o universo. Então, hoje nós recebemos mais poder do que Jesus tinha naquela época, porque ele ainda não tinha vencido. Hoje não. O Espírito que veio para mim é um Espírito que se tornou. Os mundos se tornaram do Senhor. Ele se tornou o Rei para sempre. No Apocalipse 19 é algo tremendo, que há uma festa no céu, porque ele se tornou o Rei eterno para sempre. Todo o principado agora, alguns foram aprisionados em cadeias eternas. Não vão poder nunca mais se meter a besta, nunca mais. Então, esse Espírito foi o que nós recebemos. O Espírito que tem o poder pleno e completo. 1 João 5, 7. Leia, por favor. Aqui, o Espírito que nós recebemos não foi o Espírito Santo sozinho, não foi o Espírito de Jesus sozinho. Foi o Espírito que se tornou um só. Pai, Filho e Espírito Santo se tornaram um. Venceram todo o principado do universo e vieram morar dentro de mim. Então, todo o poder foi concentrado agora em mim. Eu sou aquela que vai liberar todo esse poder. Quando eu oro aqui em línguas, eu não estou orando para mudar a vidinha dos meus. Eu estou mudando, eu estou me posicionando
através dessa oração, para o que for necessário. Então é algo grandiosíssimo, que a minha mente humana ainda não tem condições de entender o que ela está fazendo de tão importante. Pode ler, Lucas, por favor. 1 João 5,7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Os 3 são os que testificam No céu: Pai. a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Leia o próximo, por favor, o próximo versículo. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes 3 concordam num só. Há uma concordância nos céus, mas precisa haver essa concordância na terra. Eu recebi toda essa autoridade, mas eu preciso manifestar que eu creio nisso. Manifestar como? Fazendo valer o reino. Por exemplo, vou dar um exemplo muito sério. Há uma guerra e você tem que ser enviado para a guerra, para guerrear. Geralmente a guerra não é na cidade, é fora. Então, você é enviado para guerrear fora. Se você disser que não vai, em tempos antigos era a morte. O soldado não fosse, ele ficaria aprisionado, ele não poderia viver uma vida livre. Ah, não vou para a guerra, mas vou ter uma vida normal. Não existe isso. Então, nós ainda estamos em uma guerra. O nosso inimigo foi tirado do poder, mas uma coisa ele não foi tirado, ele é valente mentiroso e enganador. E são esses espíritos que precisam ser tirados da terra e colocados lá. Mas se eu não acreditar que eles não têm poder, que o poder está em mim, se eu não acreditar nisso, eu não vou para cima. Pode falar. Então, como a própria palavra de Deus diz, que ele aniquilou, certo? Principado, potestades. O poder que eles tinham. Então o que acontece? Hoje em dia, então, a gente que, se a gente não tiver a vontade de Deus, nós que somos o inimigo de Deus, certo? A gente vai alimentar com a incredulidade esses espíritos. É por isso que eles podem nos destruir. Se eu não utilizo, se eu não libero o espírito de poder, eu vou liberar um outro espírito. O espírito que acredita naqueles que estão ali atuando. Então eu passo a sustentar e alimentar e dar poder a quem não tinha. O poder que era para eu usar contra, eu acabo usando a favor. Então eu passo a ser inimiga de Deus quando eu não me posiciono. É muito fácil, eu falo que é muito fácil a gente de autoridade passar a demônio. Porque ao invés de eu liberar e manifestar o Espírito de Deus, eu posso manifestar o Espírito da incredulidade. Então, quem que eu vou fortalecer? A incredulidade. Eu posso fortalecer o Espírito de medo. Eu vou dar vida para ele me destruir. Então, não tem meio termo no mundo espiritual. Ou eu mato, ou eu morro. Você escolhe. Não dá para escolher. Ou você mata ou você morre. Então, que lado que você pertence? Você tem que estar de um lado só. Não tem como eu falar assim, eu sou do reino de Deus e manifestar outro espírito. Automaticamente, aquele que você apresentar o seu corpo, apresentar o seu corpo, a Bíblia fala assim no Novo Testamento o tempo todo. Paulo fala assim, eu rogo os irmãos que apresenteis o vosso corpo. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. O seu corpo é que vai manifestar a glória de Deus. Se o seu corpo manifesta outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, eu não estou fazendo base de arrependimento para ninguém não, mas estou só mostrando como funciona o reino, os reinos. Se você não se posicionar nesse reino, você automaticamente está fortalecendo o reino do inimigo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a oferta que eu tenho que oferecer, a oferta viva, não a oferta morta. Eu não vou falar
de ouvir falar. Não, eu tenho que fazer funcionar. Eu sou a oferta que o Senhor quer. Ele fala assim, eu não quero sacrifício, não quero, não preciso de dinheiro de vocês, não preciso de nada, não. Atos 17 deixa muito claro isso. Deus não precisa de nada de nós. Nós é que precisamos manifestar o reino e a honra que Ele nos deu para que a gente continue eternamente de boa com Ele, vivendo o que Ele tem de bom para a gente. Do contrário, fora disso é choro e ranger de dente. Existe a parábola que fala assim sobre... eu não lembro onde está, mas procura aí no Google, tá? Para a gente ir terminando essa parte. Fala que aquele que não tiver as vestes santas, esse não vai poder viver no reino. O que é veste santa? São atitudes de quem foi chamado, de quem foi escolhido. As nossas atitudes são as nossas roupas. Quem não tiver as roupas, as vestes, não vai permanecer no reino. Ele fala assim, amarra a corrente e joga fora. É assim, não tem meio termo. Então as nossas vestes são as nossas atitudes. Lá em Apocalipse fala bem claro. Essas atitudes nos seguirão para sempre. Então, para sempre eu vou ter que ter atitude de quem é a manifestação do poder de Deus. Se não tiver chuvas, por favor, fala das bodas, é a parábola das bodas. Quem não tiver as vestes nupciais não vai poder ficar no reino de Deus, não vai poder usufruir do reino de Deus. Deus tem uma proposta grande, mas é largar ou pegar. Está terminando, cara, assim, por favor. Então vamos só terminar aqui. Achou aí a parábola? Aqui nós temos, vamos deixar para a próxima, nós temos que falar sobre os dons do Pai, do Filho e do Espírito, só para a gente ter noção dos dons que estão a nosso favor. Mas eu gostaria que você já meditasse que Deus, na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, se tornaram um e vieram morar dentro de você. O poder que Ele tem é universal, eterno, para sempre. É a proposta do Senhor para você. Então, você vai ter que viver desde já, hoje, a sua vida de rei eterno, de poder eterno, e começar a manifestar esse poder em todo tempo, em todo lugar. Se você não tiver essa atitude, você não vai viver a bênção do reino. Inclusive as riquezas, que eu vejo o povo muito preocupado com riquezas. As riquezas vão te alcançar a partir da hora que você vive isso. É automático. A partir da hora que você tem poder e recebe esse poder de atrair as riquezas, porque elas é que vão te alcançar. Não fala que você vai precisar correr atrás delas. Tudo vai te alcançar no reino, porque você é o dono de tudo. Diga. Eu achei aqui, não sei se é essa que a senhora está falando, Mateus 22, versículo 11 e 12. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcia. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lá em Apocalipse fala que as nossas vestes são as nossas atitudes de santos, certo? Então, o reino de Deus é de graça para todo mundo. O reino de Deus chegou para todo mundo, mas só vai permanecer, só vai conseguir usufruir, viver isso, aquele que tiver atitudes de filho de Deus verdadeiramente, em nome do Senhor Yeshua. Então, usufrua de todos os dons e bens que foi dado a você. Bom trabalho.
Não, Senhor, e até a próxima. Vamos orar? Dá tempo de orar? Pai, nós liberamos em nome do Senhor Yeshua, no nome dessa família poderosa, nós liberamos o entendimento, Senhor, que hoje os teus filhos tenham feedback, possam entender o que o Senhor diz. Assim seja, Deus. E todos possam usufruir. E a tua misericórdia, a tua bondade continue alcançando quem não entendeu, Jesus. Nós liberamos a saúde, liberamos toda sorte de bênçãos, os que entenderam, os que não entenderam, tudo que eles têm direito, porque eles são marcados pelo teu sangue. Que eles possam ter oportunidades de entender, de aprender e de viver para sempre o reino eterno. Assim seja. Em nome do Senhor Yeshua. Amém, Senhor.